Bom, pessoal, então, finalizando, né, os métodos, eu vou falar um pouco para vocês aqui da parte da análise estatística, tá? Então, só para constar, né, apesar de eu estar falando aqui, vocês têm uma disciplina, né, um departamento que é bioestatística, que é justamente para auxiliar vocês a compreender as formas de fazer na análise de dados, né, mas existem algumas etapas que elas precisam ser atendidas justamente então para garantir que as conclusões que vocês vão chegar com os resultados dos trabalhos de vocês, né, elas têm algum tipo de representatividade, né, e elas possam ser de fato aplicadas, né, num contexto prático. Então, por exemplo, né, então ele analisa que a normalidade dos dados, né, então quer dizer, será que são dados que são muito dispersos, né, então com pessoas muito diferentes, né, com muita variabilidade, né, então isso é analisado inicialmente, né, depois a forma de apresentar, né, então chamada a estatística descritiva, então para descrever, vamos falar a média, né, quanto que era a média, quanto era o desvio padrão, né, se tinha muita variação naquelas informações, né, que vocês estão medindo. E aí, por exemplo, aqui é apresentado algumas comparações já falando, né, dos objetivos, né? Então, ó, diferenças entre a linha de base, entre os grupos foram analisados utilizando o teste T, né, de amostras independentes, quer dizer, compara dois momentos, né, que é para isso que serve o teste T, né, para os dados contínuos e extrato de Fisher para os dados categóricos. Então, quer dizer, são duas formas de comparar tipos de dados diferentes. Então, por isso que para cada situação, né, aqui no caso foram duas comparações, né, a linha de base entre os grupos para ver como eles estavam antes de começar, né, então por isso que precisa ser apresentado, saber se eles às vezes já não começaram diferentes, né, então como ele fez uma comparação, né, em dois programas, né, em programas diferentes, então isso faz sentido, tá? E aí depois ele usou uma análise mais complexa aqui, né, que é uma análise de equação estimativa generalizada. Então basicamente ele usou esse teste aí, que né, não vem ao caso a gente entender a fundo, né, somente para avaliar o efeito de interação. Às vezes se mudou entre os grupos ao longo do tempo, né, entre esses três protocolos, porque às vezes, né, não mudou entre eles aqui, né, o treinamento contínuo, intervalado e autoselecionado, mas ao longo do tempo os três melhoraram, né, então tiveram uma melhora nos três resultados. Então é uma forma, né, mais complexa de você fazer, né, entender se houveram diferenças ou não, né, em que situação houveram essas diferenças, né, utilizando justamente essas análises, né. Enfim, eu acho que também uma coisa para, né, para eu finalizar essa parte, né, da estatística, que é só uma apresentação geral. Então, você veja que ele usou recursos para mostrar o tamanho do efeito. Quer dizer, será que aquela diferença ela é relevante? Né? Então, tem um método aqui ó, que ele diz se é trivial, se é pequeno, moderado, grande ou até muito grande, aquela diferença encontrada. Então, nas tabelas, lá nos resultados, a gente pode ver. Então, tudo isso são análises, são proposições que vão indicar para a gente um comportamento das informações obtidas nesses três protocolos. Tá? Então, acho que basicamente é isso, né? Lembrar vocês que né, nós não vamos inserir essa demanda aqui no projeto, pelo momento, né? Então vocês ainda vão fazer essa disciplina e aí é só para vocês entenderem que nesse tópico é que se mostra como que vão ser analisadas as informações obtidas, né? Justamente que tem que estar relacionados com o objetivo que você propôs, né? Então seria basicamente isso.